Agora minha pergunta e última. Minha pergunta é o seguinte, a gente anda acompanhando aí muitas livrarias fechando, né, editoras aí preocupadas com os números de livros que vão vender ou não, porque a gente está tendo um problema aí de falta de leitura, né? As pessoas estão cada dia mais lendo menos, ou não, ou é só o que a mídia mostra, a mídia não mostra os reais leitores, não sei, queria saber o que vocês acham sobre isso. A leitura, as pessoas estão cada dia mais lendo menos? Qual é a preocupação do futuro? A tecnologia está roubando o espaço dos livros? Vocês acham que vai chegar um tempo que a galera não vai querer mais livraria, biblioteca, feiras de livros? O que vocês acham do futuro aí da literatura? Eu não acho que as pessoas estão lendo menos. Eu acho que elas estão lendo mais conteúdo de menor qualidade. Eu acho que com o advento da internet as pessoas estão lendo mais até. Com o e-book, você tem outras formas de leitura que antigamente você tinha somente o livro, né? Eu acho que elas estão lendo mais, mas eu acho que as pessoas elas leem mais blog, elas leem mais sites e talvez isso não tenha uma qualidade muito boa. Eu acho que essa coisa de acabar as livrarias não sei, eu acho um pouco mito. Eu acho que já vem sendo dito aí há muitos anos, né, que o livro vai acabar, vai ser substituído pelo formato digital. Eu não sei, eu gosto muito do livro, sabe aquele cheirinho do livro novo, vou ali na feira do livro para comprar todos, sabe? A gente estava falando ali um pouco mais cedo, quantos livros a gente tem na estante, né, Val? Quantos livros a gente tem na estante que a gente não leu ainda, porque tem aquela compulsão por comprar, porque a capa é bonita, porque o tema é interessante, porque já conheço esse autor, e aí vai. Então, eu acho que é uma geração, assim, que está passando talvez por uma crise, pelo fato da internet ter muita coisa disponível, e muitos livros disponíveis para download, sabe, de graça mesmo, então talvez a compra do livro, né, ela tenha diminuído. Mas aí eu acho que também pode ser, assim, uma geração que está mudando e que, de repente, essa crise, entendeu, precisa fazer com que as livrarias mudem a estratégia de venda, mude a estratégia de marketing, entendeu? Incorpore aí outros produtos na compra do livro, para que, né, a estatística de venda continue alta. Agora, a exterminação do livro, eu acho que isso não vai acontecer, não. Eu concordo com a Virgínia. Os livros não vão acabar. O culto em cima do objeto livro ainda é muito grande, né? A gente vê na cultura pop, assim, o livro ainda é visto como a fonte do conhecimento, né? E também tem que concordar muito com a qualidade ter caído. A variedade aumentou, então hoje em dia é muito mais fácil de se produzir texto e de se publicar texto pela internet, mesmo impresso, é mais fácil. Antigamente, muitos livros maravilhosos talvez nunca tenham sido lançados pela dificuldade que as pessoas tinham de encontrar uma editora, de transformar isso em viabilizar o livro. E é muita competição, né? Hoje em dia você tem, por exemplo, serviços de streaming, né, com coisas boas lá também. Então, a pessoa às vezes deixa de ler um livro porque vai assistir filmes, uma série. Videogame é uma indústria que está muito forte, cinema, esportes. Então você tem uma competição muito grande e a gente continua tendo 24 horas em um dia, né? Também tem o problema da pirataria, como ela também disse. Então junta tudo isso, junta o trabalho ruim que as livrarias fizeram. Elas ficaram ali deitadas em berço esplêndido, esperando o público. Os livros nacionais, por exemplo, estava comentando com o André, eles nunca eram colocados nas prateleiras pelo estilo deles. Eles eram colocados nacional. Então você colocava um livro de aventura, mais técnico, um livro de romance, tudo junto, nacional. Então a pessoa, eu gosto de policial.
Então ela vai lá na parte policial, ela só encontrava livros internacionais. Então a nossa literatura ainda teve esse problema de ter sido por muitos anos colocada de lado. Mas deixar de existir não, mas a gente vai ter que se reinventar, o mercado todo, livrarias, por causa do digital, vai mudar bastante. Mas não sei dizer para onde, mas a gente vai ter que ficar esperto. O modelo que a gente tinha, ele acabou com certeza. Você mencionou dos videogames, né? Eu vi um lado positivo com os novos jogos, porque para você seguir na história, tem muitos textos, né? Não sei se alguém joga videogame aqui, mas hoje em dia os jogos, eles são uma saga, né? Você vai e dure tantas batalhas, aventuras, e aí muitos dos jogos, para você conseguir passar as fases, você tem que ler, você tem que acompanhar. E muitos dos jogos de videogame foram transformados em livros hoje em dia. Existem vários livros contando sobre a história dos personagens. Então, era mais um parênteses nesse ponto, que eu acho que os videogames podem ser um aliado dos livros. Eu acho que não vai acabar mesmo, não. Eu acho que livro físico, você ter o prazer de ir na livraria e escolher o seu livro e de levar o seu livro para casa, eu acho que isso é passado de geração para geração. Você passa para o seu filho, aí o seu filho passa para o filho dele, entendeu? Eu acho que essa é uma coisa que se constrói. E muita gente está lendo. Você vê as crianças pequenas, eu tenho alunos que leem bastante. Então eu acho que esse não é exatamente, eu acho que o mercado todo, o mercado literário, o mercado editorial está passando por mudanças. Eu acho que essa coisa de eles só privilegiarem os livros americanos é um problema. Teve uma amiga minha que veio da Espanha e ela falou que assim que ela entrou na livraria, ela estranhou porque só tinha livros de autores espanhóis, sabe? Primeira fila era todos os autores da casa, se possível um autor da cidade, coisa que aqui você não vê, né? Então, de repente, eu acho que eles têm que repensar um pouquinho isso, incentivar um pouquinho. Eu acho que livro vai ser para sempre. Eu acho que hoje em dia eu vejo que as minhas amigas, e eu sempre fui a louca dos livros, né? Eu sempre era a que estava com o livro na mão e elas não suportavam. E hoje eu vejo que elas aumentaram muito o consumo de livro. Então eu acho que realmente essa questão de o livro não vai acabar. Só que o que precisa mudar aqui no Brasil é a forma que a gente chega até o livro. Porque a crise do mercado editorial a gente está vendo, tá aí. Eu acho que o que está crescendo muito é essa questão da autopublicação da pessoa ir atrás. Só que o problema da autopublicação é como você chegar no leitor. E todo mundo fala, leva para a livraria, mas para você levar um livro para uma livraria é algo complicadíssimo. Então, o que precisa, acho que, mudar aqui no Brasil é a forma como a gente chega até os livros. A forma do autor e do leitor se conectarem, se ligarem, enviar o livro. Porque eu vejo as crianças hoje em dia, elas têm sim esse consumo excessivo dos tablets, dos jogos eletrônicos, mas em contrapartida os pais parecem também que querem começar a incentivar os filhos a lerem. Então, lá em Americana, no shopping, a gente tem aquela feirinha de livro, só livro infantil. Toda vez que você vai no shopping, aquilo lá parece formigueira. É cheio de gente comprando livrinho de criança. Então, as crianças estão aumentando esse consumo dos livros. Só que aí, conforme elas forem crescendo e forem mudando os gostos, tem que haver um jeito delas se conectarem também aos autores aqui do Brasil. E não só aos youtubers, que agora é a nova febre, livro de youtuber, que não é bem livro, né? É só foto. Você pega um livro de youtuber, tem 100 páginas, 50 fotos. E das outras 50, 30 para você preencher com as suas informações. Então, precisa
precisa chegar nisso, como chegar nos autores nacionais. Eu acho que é essa a questão que precisa ser mudada e ser trabalhada aqui no Brasil. Eu espero que não acabe mesmo os livros, porque já até conversei com o Dan, conversei com os meninos, eu não gosto de e-book no caso. Eu prefiro mais o livro, né? Eu entendo que tem as suas vantagens, até conversando com o Dan no evento lá do Rio Claro, comentando alguma coisa sobre isso. O Dan também tem um canal, né, no YouTube, os Desinformados, e ele fala sobre isso, no e-book, sobre diversos livros, e eu até entendo essa parte, mas eu não gosto muito do e-book, não. Eu prefiro o livro em si. Eu não gostava, mas eu experimentei e é legal. Sim, então. Aí eu passei a entender o vídeo dele. E sim, os dois lados é bom. A gente vai deixar aqui no card para vocês verem o vídeo do Dan, vale muito a pena dar uma conferida, que é o livro físico versus o e-book. É muito bom. O Kindle. Eu gosto de deixar o livro justamente para deixar essa, né, eu não sei, o livro eu vejo como um legado, né, você deixa, dependendo vai ter. Então eu falo assim, o que está armazenado num aparelho, eu não sei até quando aquilo vai durar, vai ficar ali, né? Então o que eu gosto do livro é justamente isso, né, é uma obra, né, uma obra de arte, e isso vai ficar, se você tiver ele, eu não sei, uma taça, como deixa muito, ele vai ficar pelo resto da vida, né? Eu acho a vantagem é justamente isso. Bom, então a palavra para esse ano é se reinventar, né? A galera aí vai ter que correr atrás de como chegar ao público e chegar de uma forma mais lúdica, né? De uma forma diferente. Olha, eu falo que gente, se não fosse o blog, se a gente não tivesse entrado nesse universo de aprofundamento dos livros, talvez eu não teria conhecido autores nacionais, de verdade, porque não é divulgado, é como vocês falaram. Chega na livraria, literatura estrangeira, tá separado lá, com os temas e tudo mais, e os nacionais. Então, tá tem que chegar e perguntar, olha, eu quero Tal livro de fulano, senão você não encontra. Nunca vai estar ali a mostra, facinho de achar. E é muito pouca variedade também. Não tem quase nada. Bem, eu também fiz, depois do Encontro Literário do ano passado, de setembro para cá, os livros que eu li, até o Jonathan fez um vídeo com nós, né, que é o nosso cameraman hoje, ele falou que o primeiro livro dele nacional foi o livro da Julie, né, que é o Devotion, e depois eu fiquei pensando, qual foi o meu primeiro livro nacional? E foi o livro do Felipe, Linha Quatro Amarela, depois o segundo já foi o do Dan, que o Mistério da Boa Esperança. Na verdade eu li os dois, né, mas assim, eu não teria lido também, com certeza não teria lido, né? Mas eu acho que uma forma justamente de aumentar os livros justamente é a propaganda, né? Que propaganda é a coisa, no negócio, né? Se não tem propaganda não vai. Eu mesmo estava um tempo meio parado, né? Depois do Encontro Literário que fui em Rio Claro, teve oportunidade, eu li 15 livros de setembro para dezembro. Eu não lembro a última vez que eu li 15 livros, eu devia ter lido 15 livros da minha vida toda. Então, assim, eu acho que os leitores ainda estão por todos os lados, mas o que falta é justamente o despertar os leitores, né, algo que vai tocar neles para voltar leitura. Uma coisa que a gente gosta de bater na tecla aqui no canal é falar que um ponto legal, um ponto muito bom dos livros nacionais, né, a gente está aqui, estou conversando com a autora do livro que ela escreveu esse livro. O Dan escreveu um livro massa e eu estou conversando com ele. Qual foi o pensamento dele de escrever? Como foi sua pesquisa de escrever um livro? Então, assim, esse contato direto com o autor. Então, é outra coisa também que a gente conversando, nós leitores, muda muito. A gente vê... Outra coisa, né, Helena, é a questão dos autógrafos, né? Os autógrafos, né? Eu comprei o livro do Felipe, ele me autografou, o Dan comprou o dia, autografou, depois ele me mandou um poema de guerra, depois não esquece de autenticar. Hoje eu comprei 2 livros enquanto isso do meu filho, pedi para as autoras ponham para ele o nome dele, porque é um legado que vai ficar para ele. Vai ficar para a vida toda. Para a vida toda. Então, assim, isso é uma coisa que eu nunca gostei. Eu comprei um livro, por exemplo, você estava falando, comprei o Caixa de Passo, nosso livro legal, não tem marcador de página. Como não tem marcador de página? Né? Então, os nossos livros nacionais, você está começando um pouco bem, né? Então, justamente. Então, assim, né, nossos livros nacionais, primeiro que não vejo falta de qualidade, né? Porque é nacional, internacional, tá? Tem coisa boa no Brasil, tem coisa ruim. Tem livro americano que é bom, tem livro também. Pelo contrário, a gente se acha nos livros nacionais. Quando menciona lugares, tal, é outra visão.
participo de vários grupos no Facebook de literatura. Volta e meia eu vejo o pessoal colocar a pergunta: vocês leem livros nacionais? Como se isso fosse um indicativo de que fossem todos iguais. E muitas pessoas falam: eu não. Tem pessoas que falam claramente assim: se eu souber que é nacional, eu não leio. Então a gente se assusta, claro, porque tudo bem, tem autores nacionais que eu já li, eu não gostei. Tem autores internacionais que eu já li e não gostei. Mas você não pode classificar pelo lugar onde a pessoa nasceu a qualidade da obra dela. E o que vocês falaram, muitas obras nacionais a gente consegue localizar. Então, por exemplo, o Poema de Guerra ele se passa em São Paulo, na cidade de São Paulo. E eu visitei pessoalmente lugares, fotografei, pesquisei usando muito aquele Google Street View para que os endereços fossem todos reais. Então, é o que muitas pessoas estão falando assim: olha, eu nunca fui a São Paulo, mas eu consegui me ver na cidade, né? E você pega um livro que se passa em Paris, bonito, mas você não consegue ter aquela localização se você nunca foi a Paris. Você reconhece a Torre Eiffel, a Champs-Élysées, acabou. Então, a gente consegue ter livros aqui que se passam na Amazônia, no Rio de Janeiro, em Florianópolis. É uma vantagem, mas a gente ainda tem que convencer as pessoas disso, vai levar um tempinho. A questão é que parece que o brasileiro, de uma forma geral, foi condicionado a pensar que tudo que é nacional não tem qualidade. Então, filme nacional não tem qualidade, livro nacional não tem qualidade. A única coisa que o brasileiro parece pensar que é bom por aqui é novela. E não é bem assim. Então, é essa questão. Realmente, eu acho que eu nunca... Não vou falar que nunca, eu devo ter lido algum livro de autor nacional, só que sem saber o que é, porque também tem muita gente aqui no Brasil que escreve história que se passa nos Estados Unidos. Por quê? Porque a história tem que passar nos Estados Unidos, porque se a história se passar aqui, não sei o quê. Não, a gente está aqui no Brasil, a gente tem lugares lindos aqui no Brasil, que dá para escrever as histórias aqui, e é essa questão da pessoa se identificar. Mesmo que ela nunca tenha ido para Floripa, ela sabe mais ou menos como é Floripa. Mesmo que ela nunca tenha ido para o Nordeste ou coisa assim, é o lugar, é o país dela. Então você não precisa escrever uma história que se passa em Nova York para poder escrever uma história que se passa na cidade grande. E é essa questão aqui. A gente está condicionado a pensar que o que é feito aqui, né, o que é feito pelas pessoas daqui, não vai ter qualidade. Quando muita coisa que vem lá de fora, você pega, teve livro já que eu fui na livraria, tava lá, mais vendidos. Eu peguei na mão e falei assim: gente, porcaria é essa? Mas não é bom porque foi feito na gringa. E eu acho que esse pensamento também precisa mudar. Sem dizer que também tem o seguinte, né? Se você vai comprar um livro internacional, você já está vendo que é uma questão disso. Tem a tradução, nem sempre a tradução tem que ver quem traduz, o tempo que foi escrito o livro, depois do tempo que traduziu, tem que ver se quem traduziu colocou algo a mais diferente no livro, né? Até a sinopse, estava vendo também no canal do... Eu acompanho um pouco, tá? O canal estava falando sobre a sinopse do livro, que você viu que as pessoas mudou a sinopse para poder vender. Então, assim, você vai comprar uma coisa que você não conhece de onde você não sabe direito a procedência, né? O bom de você comprar uma questão nacional é que é mais fácil de você saber realmente onde é, o que o autor escreveu. Ele não vai traduzir de português para português, né? No máximo ele vai passar por uma correção, obviamente, do livro, né? Então, o que está ali é o que o autor realmente escreveu. É mais realmente olhando para o cenário, que é mais prático, né? Tem a visão realmente do autor. Gente, então esse foi o nosso bate-papo de hoje. Eu queria agradecer muito vocês, tá? Assim, nosso bate-papo nunca vai acabar. A gente vai estar sempre na cola deles. A gente vai deixar aqui nas informações do vídeo o contato de cada um deles, as redes sociais, tá? Quem tem canal, a gente sabe se tem canal. Então a gente vai deixar tudo aqui. Procurem eles, mandem mensagem, comprem os livros, pelo amor de Deus, que é muito bom o livro dessas pessoas. Não deixem de acompanhar, tá? Então assim, quando o nosso bate-papo nunca acaba, continue acompanhando o canal, que a gente vai mostrar muito mais vezes eles por aqui. E a gente se vê sempre em feiras de livro, ou não, a gente vai se vendo por aí em vários bate-papos. Então, muito obrigada e a gente se vê no próximo.